É óbvio que cada um tem uma realidade diferente, cada um tem recursos e acessos diferentes, mas eu acredito muito que a informação é a grande chave principal, né, para mudar isso. Então, se as pessoas souberem que que elas conseguem fazer com segurança um processo de transição e como fazer isso, talvez isso ajude a saúde de muita gente. Oi, aqui é o Gabi, tá começando mais um Gabi Explica, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade, ou pelo menos eu tento. Pra quem não sabe, janeiro é o mês da visibilidade trans, e por isso a gente decidiu que todos os Gabi Explicas desse mês vão ser relacionados a algum tema da comunidade trans. Então já aproveita que esse é o primeiro vídeo do mês e deixa aqui nos comentários algumas dúvidas ou sugestões que vocês têm pro restante do mês, beleza? E antes de começar o vídeo, eu espero que você tenha passado um ótimo ano novo, um ótimo Natal e que 2021 seja melhor para todos nós, porque 2020 realmente assim foi complicado. Hoje, nesse primeiro vídeo, né, do Gabi Explica, como eu já falei, é o mês da visibilidade trans, eu resolvi contar um pouquinho para vocês como funciona o processo de terapia hormonal. Então vamos lá, como é que acontece? Como é que funciona esse processo de transicionar de gênero? Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você que está assistindo é que nem todas as pessoas trans precisam ou querem passar por uma terapia hormonal. Isso acontece por alguns motivos. O primeiro é mais relacionado à falta de informação e dinheiro mesmo para passar por esse processo por segurança. O segundo é por algum impedimento médico o clínico, né, que façam com que a pessoa não possa tomar hormônio. Apesar desse tipo de caso eu ter ouvido muito pouco falar sobre, na verdade eu acho que quase nenhum, mas pode acontecer. E o terceiro motivo é da pessoa simplesmente não querer passar por uma transição hormonal, né? Por exemplo, existe um cantor, um homem trans, o nome dele é Ryan Cassara, inclusive, que ele escolheu não fazer a transição hormonal, né? Ele não usa hormônio, porque o hormônio masculino, a testosterona, iria influenciar muito na voz dele, e como ele é cantor e ele vive disso, ele preferiu não arriscar, né? Ele achava que seria uma coisa muito pesada para ele passar, então ele preferiu nunca tomar hormônio. Isso não é uma coisa que atrapalha na vida dele. Só a título de curiosidade, eu já faço terapia hormonal há 3 anos, esse vai ser o meu 4º ano de terapia hormonal, então já faz um tempinho, né? No final do ano eu vou completar 4 anos. Primeira coisa que eu queria falar aqui é que na época que eu estava pesquisando sobre esse assunto, era muito difícil achar informação de como fazer, se podia fazer, quem fazia, que médico que fazia, como é que você fazia e tudo mais, né? E aí, eu vou falar muito do caso que acontece aqui no Rio. Porque a terapia hormonal é uma coisa que pode ser um pouquinho diferente de cidade para cidade, porque tem algumas cidades que já tem alguns protocolos, outras não tem. Então eu vou me ater ao que eu conheço aqui no Rio. Então basicamente, né, quando uma pessoa trans, ela decide que ela precisa passar por uma terapia hormonal, isso é importante para ela tem 2 caminhos para seguir, né? A primeira é através do particular e a segunda é através do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que todos nós conhecemos. E é muito importante que antes da pessoa trans escolher passar por uma terapia hormonal, ela reflita muito sobre isso e, de preferência, ela tenha um acompanhamento psicológico para guiar ela, né, para auxiliar ela nesse entendimento para ela, para ver o que realmente faz sentido para ela, o que não faz. Primeira pergunta, quem é que faz, né? Qual que é o médico responsável por auxiliar a gente nesse processo de terapia hormonal? Além do psicólogo, né, que não é um médico, mas é um profissional extremamente importante para toda a sua terapia hormonal, o responsável, né, o grande responsável pelos exames, pelo acompanhamento das taxas, pelos hormônios, é o endocrinologista. E, de acordo com a minha médica, a minha endócrina, qualquer endocrinologista está apto para fazer uma terapia hormonal. O que isso significa? Que não precisa de uma especialização, um curso específico para fazer isso, qualquer conhecimento básico de endocrinologista, né, ele vai conseguir fazer essa terapia hormonal. Porém, entretanto, todavia, é muito difícil, né, eu não sei como é que tá hoje, mas pelo menos uns 2 anos atrás, é muito difícil você ligar para um endocrinologista e perguntar se ele faz terapia hormonal e eles toparem fazer isso. É muito por uma questão de preconceito, por não querer se envolver com o assunto, enfim, né? Mas se você tem plano de saúde, uma coisa que você pode fazer é ligar para todos os seus endócrinos, explicar o que você quer e ver se eles te atendem ou não. Mas é claro que é sempre melhor a gente tentar ver um médico que a gente tenha referência, que a gente sabe que já tenha trabalhado com isso. Então, esse é o médico responsável, né, pelo hormônio. Isso tanto no particular quanto no SUS, é claro.
No SUS, se você for fazer o seu processo de hormonização no SUS, aqui no Rio, o lugar que você faz isso é o IED, né? E aí você precisa de um encaminhamento no IED, e lá você vai entrar num processo de fato. Não adianta você ir no IED achando que eu vou lá e vou conseguir o hormônio, e não é assim, né? Você vai entrar numa fila de espera, você vai conversar com diversos profissionais, não só o endocrinologista, mas psicólogo, psiquiatra, em alguns casos assistente social, porque aí você vai entrar mesmo no processo transexualizador pelo SUS, que envolve muito mais do que só tomar o hormônio. Então, pelo SUS é possível fazer, é gratuito, é super seguro. Os médicos de lá são, assim, de extrema competência. Inclusive, a médica que coordena lá no SUS é a médica que eu faço pelo particular, então, assim, é a mesma médica. Mas você precisa ter um pouquinho de paciência, né, e esperar mesmo esse tempo que a gente sabe que às vezes leva no SUS. Mas é possível fazer gratuitamente. Já no particular, né, o que você vai fazer? Você vai no endocrinologista, né, que você achou que faz esse tipo de consulta, de acompanhamento, e ele provavelmente vai conversar com você, ele vai querer saber um pouco da sua história, né, por que você está tomando aquela decisão e tudo mais. Uma coisa muito importante também é que tanto no SUS ou pelo particular, você precisa ser maior de 18 anos para poder fazer o processo transexualizador. Não adianta, mesmo se os pais derem autorização para fazer, acredito que não dê como, a não ser por um caminho judicial, alguma coisa assim. Normalmente, o padrão você já tenha pelo menos 18 anos. Quando você vai no endócrino, né, ele vai te pedir uma série de exames para ver como é que tá o seu organismo, para ver se tá tudo certo com você. Ele vai perguntar se você faz algum acompanhamento psicológico. Ele pode ou não pedir o contato da sua psicóloga, um parecer da sua psicóloga, um laudo da sua psicóloga, apesar disso não ser uma regra, nada disso, mas pode acontecer, né? E aí ele vai te pedir os exames, você vai fazer os exames, vai voltar nele, né, no endócrino, ele vai analisar. E aí existe uma coisa também que não é todo mundo que sabe, mas existem alguns tipos de hormônio. Estou falando aqui sobre homens trans, né, que a gente toma testosterona. Basicamente, existem dois tipos de testosterona. Existem as testosteronas injetáveis e as testosteronas que são em gel. E aí, conversando com o seu médico, entendendo o que você quer, ele vai te recomendar uma ou outra. Dentro das testosteronas injetáveis, que são as mais comuns, a gente tem alguns tipos. Então, a gente tem uma testosterona que ela é de curta duração, digamos assim, que você vai aplicar em ciclos menores, de 15 em 15 dias, 18 em 18 dias, de 20 em 20 dias. E você tem as testosteronas, que são ciclos maiores, que aí você aplica de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, aí vai depender também do seu organismo, né? Só que o que acontece? Essa testosterona de alta duração, ela é a melhor para o organismo, porque ela evita que você tenha picos de hormônio, que você aplica ela uma vez e ela vai liberando o hormônio conforme esses meses vão passando. As outras, que têm um intervalo de tempo menor, toda vez que você aplica, é um pico de hormônio que você tem no seu organismo, né? Só que essas são muito mais acessíveis e muito mais baratas. A de 3 em 3 meses são mais caras. Em São Paulo, se você fizer pelo SUS, eles disponibilizam essa de duração longa, essa de 3 em 3 meses, de graça. Uma coisa que a gente ainda não tem aqui no Rio, né? No Rio, se você faz o seu tratamento pelo SUS, o seu tratamento vai ser todo pelo SUS. Porém, o hormônio não é custeado pelo SUS. O hormônio você que vai ter que comprar com o seu bolso. Eu acho que estão começando a ver alguma forma de distribuir o hormônio de graça, mas isso ainda não é o padrão do SUS. Já para as mulheres trans é um pouquinho diferente, né? Porque o que acontece? Nós, homens trans, a gente só precisa tomar testosterona. Isso é o suficiente para dar as mudanças físicas que a gente deseja. Porém, a testosterona ela é um hormônio muito forte, tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim. O que isso significa? Significa que nós, homens trans, quando a gente bota a testosterona no nosso corpo, a gente vê coisas mudando muito rápido. No primeiro mês, você já vê a diferença na sua voz, diferenças no seu corpo. Por outro lado, por a testosterona ser um hormônio muito forte, as mulheres trans sofrem mais um pouquinho, né? Por quê? Porque além de tomar o hormônio, elas também têm que tomar um bloqueador de testosterona, para que o hormônio feminino que elas tomem possa fazer efeito também. E ao contrário de nós, elas tomam via comprimido, tanto o bloqueador
quanto o hormônio em si. E elas têm que tomar todo dia esses comprimidos. E aí umas curiosidades rápidas, que sempre perguntam: ah, Gabi, o hormônio é pra vida toda? Sim, o hormônio é pra vida toda. Tanto no masculino quanto no feminino, né? Isso, claro, a gente falando de transbinários, digamos assim, né? Porque o meu corpo nunca vai produzir a quantidade de testosterona suficiente que eu preciso para manter as minhas características físicas, assim como no caso de mulheres trans. Ah, Gabi, mas o que acontece se você parar de tomar hormônio? Bom, se eu parar de tomar hormônio, as minhas características masculinas elas vão começar a ser revertidas. Mas isso vai demorar muito tempo para que eu volte a ser antes do hormônio. E existem certas coisas que não voltam, né? Por exemplo, a minha voz engrossou. A voz, né, depois que a testosterona muda, porque ela realmente muda sua corda vocal, não vai voltar a ser fina. Mas a minha distribuição de gordura vai mudar, os meus pelos podem ficar um pouco mais ralos. Para mulheres trans, é mais ou menos a mesma coisa, mas o hormônio feminino ele não altera a corda vocal. Existem algumas mulheres que dizem que depois de tomar por certo tempo notaram que a voz afinou e tudo mais, mas isso não é comprovado, né? As pessoas acham que é mais uma questão de entonação de voz. Fisiologicamente, o hormônio feminino não mexe na corda vocal da mulher trans. Ah, Gabi, custa caro? Olha, pra mulher trans, como tem que tomar todo dia, eu sei que o custo é bem caro, é um custo elevado, assim, não é uma coisa super acessível. Inclusive, muitas mulheres trans optam por fazer por conta, né, por conta própria, por causa disso. E pra homens trans, depende, né, depende do tipo de hormônio que você vai tomar. Mas, eu acho que se você for pra opção mais barata, digamos assim, vai ser um custo de, no mínimo, uns R$70 por mês. Entre 50 e 70 reais, né? Aplicação de hormônio, seringa, materiais que você precisa para aplicar e tudo mais. Eu diria que é por aí o custo mensal. Se você for fazer a de longa duração, aí também depende de qual que você vai tomar. Mas a dose dessas varia de 300 a 600 reais, né? Então é um custo que você vai ter dissipado aí nos meses que você vai aplicar o hormônio, mas é um custo alto. Fora as consultas e tudo mais. E aí, só pra gente terminar esse vídeo, que eu acho que já tá muito grande também, eu queria falar um pouquinho sobre o caso de hormonização por conta própria. Infelizmente, isso é muito comum no nosso país, e é mais comum ainda no caso de mulheres trans. Por quê? Porque muitas mulheres trans, elas fazem essa terapia hormonal usando anticoncepcional, né? Porque o anticoncepcional não precisa de receita para você comprar na farmácia e acabam fazendo dessa forma. Homens trans acabam conseguindo comprar hormônio também por meios ilegais e acabam imitando o ciclo de alguém que faz. E assim, isso não é o ideal, óbvio, porque, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos trans e cada um tem um ciclo diferente. Por quê? Porque cada organismo é diferente. Cada um se adapta melhor a um certo tipo de hormônio. Então, o ideal é sempre você procurar, né, a ajuda especializada. Foi o que eu falei, no Brasil, pelo menos nas capitais, que infelizmente é uma realidade, né, nas capitais, a gente consegue fazer a hormonização pelo SUS, mas demora, tem que ter paciência. Porém, você vai ter uma qualidade, né, de transição, digamos assim, muito melhor, mais saudável, mais consciente, mais responsável. Então é óbvio que cada um tem uma realidade diferente, cada um tem recursos e acessos diferentes, mas eu acredito muito que a informação é a grande chave principal, né, para mudar isso. Então, se as pessoas souberem que elas conseguem fazer com segurança um processo de transição e como fazer isso, talvez isso ajude a saúde de muita gente. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Eu sei que são muitas informações, mas fica a título de curiosidade, porque as pessoas sempre perguntam algumas coisas nesse sentido. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tem e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!